Hoje nós vamos falar um pouco sobre a enfermagem e o movimento sindical. O sindicalismo no Brasil demonstrou seus primeiros indícios ao final do século XIX, onde operários insatisfeitos com suas condições de trabalho e influenciados pelo pensamento revolucionário europeu começaram a se unir para questionar e lutar pelos seus direitos, formando assim os primeiros sindicatos. Já em 1930, com a ascensão do governo Getúlio Vargas, os sindicatos saem da esfera do anonimato e passam a ter um maior controle estatal, obedecendo regras impostas pelo governo e guiados por um princípio de unicidade sindical. Os sindicatos adotaram uma postura de órgãos consultivos do governo e, nesse contexto, surgiram os primeiros sindicatos de enfermeiros no Brasil. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha Mercante e o Sindicato de Enfermeiros Terrestres foram fundados entre 1932 e 1933, de acordo com a estrutura sindical do governo Vargas. Em sua essência, atuavam como órgãos consultivos ao governo, solucionando problemas entre o governo e a categoria. Por sua vez, a Associação Brasileira de Enfermagem já era conhecida por sua liderança no que se refere a todo o arcabouço legal de regulamentação do ensino e da prática de enfermagem. E assim o fez até que o surgimento dos primeiros sindicatos foram formados pelos próprios enfermeiros, ao final da década de 1970. Ao final da década de 1970, trabalhadores e trabalhadoras se organizaram junto a outros segmentos da sociedade para lutar contra a ditadura militar no Brasil. Nesse momento surge a CUT, Central Única dos Trabalhadores, da qual fazia parte também os sindicatos da enfermagem. Nesse período surge também a FNE, Federação Nacional dos Enfermeiros, e ainda os primeiros sindicatos da enfermagem, legalmente reconhecida nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, e foi sucedido por outros estados no decorrer do período de redemocratização até o final da década de 1990. Qual é o Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Norte? O Sindicato dos Enfermeiros do RN foi criado em 11 de janeiro de 1984, porém só teve o registro e assinatura em 30 de setembro de 1987, pelo Ministério do Trabalho. Passou à condição de inativo a partir da criação do Sindisaúde, em 1991, e só foi reativado em novembro de 2014. Entre as lutas dos sindicatos de enfermagem estão os movimentos realizados contra o período militar e a cobrança pela instituição de uma constituinte e posterior promulgação da Constituição de 1988. Além das lutas contra o sucateamento dos serviços públicos de saúde no governo Collor, os sindicatos de enfermagem também foram importantes para a criação da Conferência Nacional de Saúde, a regulamentação do SUS, a regulamentação da profissão do enfermeiro e sua equipe no país. Ainda algumas lutas seguem, mesmo depois dessas conquistas, como a luta pelas 30 horas de trabalho semanal, a aprovação do piso salarial da enfermagem, defesa dos direitos dos trabalhadores em enfermagem, bem como melhores condições de trabalho para a categoria. Embora muito já seja conhecido, as pesquisas sobre a luta sindical da enfermagem ainda são muito regionalizadas e escassas, e, portanto, pouco se conhece sobre os autores que fizeram parte desse processo tão importante para a história da enfermagem. Nesse trabalho, podemos ver um pouco da importância dos sindicatos para a construção política do enfermeiro e a sua valorização. E a você, deixamos a nossa pergunta. Você já conhecia algum sindicato da enfermagem?